Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 93. Nós leremos, fiquemos de pé, nós leremos no Salmo 93, o verso 1 e o verso 2, primeiro e segundo verso. Salmo 93. Vou ler na NVI, ok? Diz assim o texto: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido e armado de poder, o mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O Senhor, meus irmãos, Ele é o Senhor de majestade, o Senhor é o Senhor de poder, e que nessa manhã a gente possa louvar a Deus, louvar o teu santo nome, que nós possamos exaltar e engrandecer a majestade do Senhor, e faremos isso por meio de uma oração e depois com um cântico. Por isso, tenha o seu coração voltado ao Senhor nessa manhã, se desligue das coisas do mundo, e traz na memória aquilo que você precisa falar para Deus, aquilo que você precisa declarar para Deus, de quem Deus é. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor é. O Senhor é poderoso, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo, 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 Deus, e não há outro além de Ti.
Não há nada, Senhor, que esteja acima do Teu nome, acima do Senhor. O Senhor é o Deus do nosso socorro. Não há outro a quem nós nos socorremos, Senhor. Não há outro a quem nós nos declaramos. Só o Senhor é digno de receber honra e glória. Só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Seja adorado nesse lugar. Seja engrandecido nesse lugar. Nós bendizemos o Teu nome. Nós bendizemos, adoramos os Teus atributos. Seja engrandecido nesse lugar. Seja exaltado nesse lugar, Deus. Exaltado és acima de todos. Glorificado é o Senhor, digno de poder e de honra e glória. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que vence batalhas. O Senhor é o Deus vingador que vinga os teus santos. É o Senhor, Deus. A tua força é incomparável e infinita, Pai. Não há outro mais forte, não há outro mais sábio e não há outro mais santo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus que mediu os céus e a terra a palmos. O Senhor é o Deus que construiu tudo, o universo e tudo que nele há. Muitos, Deus, ficam indignados pelo vasto universo, mas muitos mal sabem que ele é tão pequeno, tão insignificante perto da sua glória. O universo foi criado para a tua glória e não para a glória do homem. E ele é pequeno comparado à tua glória. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Seja exaltado nessa manhã, seja adorado por nós. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.
Queridos, nós iremos nesse momento fazer o nosso momento de contrição, e para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, Salmo de número 139, nós iremos ler os versos 23 e 24. Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este momento, meus irmãos, é o momento que nós temos na nossa igreja e, em geral, nas igrejas de cunho reformado, em que nós confessamos os nossos pecados a Deus. Nós quebramos a lei do Senhor por diversas vezes durante a semana. Nós quebramos a lei do Senhor por atos, quebramos a lei do Senhor por deixar de fazer aquilo que temos que fazer, quebramos a lei do Senhor por pensamentos, quebramos a lei do Senhor por intenções, o que Jesus Cristo em seu ministério mostrou isso por muito bem, né? As pessoas poderiam quebrar o mandamento sem ter nenhum ato ou nenhuma atitude que aos olhos humanos ele estaria quebrando a lei. Essa foi uma das prerrogativas do ministério de Jesus Cristo, mostrar as intenções dos corações dos homens. Nós quebramos a lei, meus irmãos, e a Bíblia fala que se nós quebramos a lei uma vez, nós somos culpados dela toda a lei. Toda a lei nós somos culpados. Então esse é o momento que você tem, que eu tenho e que nós temos de confessar os nossos pecados, pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados. E você pode fazer isso ajoelhado, você pode fazer isso assentado ou em pé, mas como a gente sempre ouve aqui na nossa igreja, o mais importante é a postura do nosso coração, é a postura do nosso pescoço, né? Como a gente fala lá em BH, né? Tem o pescoço mole, a pessoa fácil de lidar, né? Então, vamos nos curvar perante o Senhor, aceitar a correção dEle, confessar os nossos pecados, e depois da sua oração que você fizer, o silêncio será quebrado pelo grupo de cântico e nós estaremos confessando, cantando com a música Em Teus Braços.
Meus irmãos, a Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. E se nós confessamos os nossos pecados com o coração contrito e quebrantado, o Senhor nos perdoa os pecados. Amém? Se coloque em pé para esse último momento nosso, momento de gratidão e louvor. E nós iremos fazer esse momento lendo o Salmo de número 30. Salmo de número 30, verso 11 e 12. Salmo de número 30. A liturgia hoje está toda no livro de Salmos. Salmo 30, 11 a 12. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Nesse momento você pode ter o seu coração aberto para adorar ao Senhor, meus irmãos. E você também pode aproveitar esse momento para dizimar e ofertar. Em especial, como temos sido ensinados, nessa primeira música. Você pode fazer por meio de físico, também por meio digital. Acredito que nós não temos, mas acredito que se você tiver salvo, talvez no grupo da igreja, você vai encontrar o nosso QR Code, tá bom, meus irmãos? Fiquem à vontade para adorar ao nome do Senhor, com o grupo de cânticos, que possamos fazer isso com alegria, como o salmista acabou de falar, porque o Senhor tirou o nosso pranto, a nossa tristeza, e o nosso pranto e a nossa tristeza, como o Sermão do Monte nos bem ensina, é por causa do nosso pecado. Bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados, por causa das suas misérias, por causa dos seus problemas e reconhecem que precisam do Senhor. Então, o Senhor nos perdoou e que possamos fazer isso com liberdade e com gratidão em nosso coração. Amém? confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, sagra nele teu coração. Vem, assim como estás.
vamos fazer assim. Eu quero pedir a colaboração de vocês. Nós vamos fazer assim, ó. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aí todos assim, ó. Vem. Último vem.
eu te dou. Eu peço que pagou sacrifício de amor e me comprou ungido do Senhor. Meus carros em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou ungido Do Senhor, meus carros em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
Ó Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai glorioso, Tu és tudo para nós. Senhor, ai de nós se não fosse Teu Filho Jesus Cristo que tivesse entregado a sua vida na cruz por amor a nós. Ai de nós, Pai, se o Seu Filho não tivesse tido essa misericórdia de nós não estaríamos aqui hoje, nesse domingo maravilhoso, nessa manhã de domingo, entre irmãos, entre amigos. Muito obrigado, Deus, só temos que Te agradecer por essas grandezas. O que eu tenho a dizer a Ti, ó Deus, o que nós temos a dizer a Ti, que não há palavra que encontramos no nosso vocabulário para agradecer a Ti. A única que nós conseguimos é dizer muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo dia, Deus. Obrigado também pela noite que Tu concedeste a nós. Obrigado, Deus, pelos irmãos. Obrigado pelas crianças, pelas famílias, Deus. Obrigado por essas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu no dia de hoje que nós, exatamente nós que estamos aqui, o Senhor queria que exatamente nós estivéssemos reunidos para Te adorar nesse local. Enquanto muitos dos nossos irmãos estão em vários locais Te adorando, porque o Seu nome é exaltado dia e noite sem parar, através dos pássaros, dos mares. Tudo Te adora, tudo tem que Te exaltar. A Tua palavra diz que quem tem fôlego de vida tem que exaltar e louvar o Teu nome. Porque nós temos, todos os homens dobrarão o joelho diante de Ti. Porque o Senhor é soberano, é sobre tudo. E Tu, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que nos trouxe essa glória, essa paz, essa tranquilidade. O Senhor deu para nós, ó Deus, um equilíbrio psicológico para morar em meio, ou viver em meio à guerra. Viver em paz em meio à guerra. É isso que Tu fez conosco, Jesus. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Também, Pai, eu quero continuar pedindo a Ti, porque nós somos eterno dependente Teu. Eu quero pedir que Tu abençoe cada um de nós que estamos aqui, nossos familiares, nossos filhos. Dá-nos saúde, Pai. Dá vida para nós, vida com abundância. Abençoa nossas finanças, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui, estão nos ouvindo. Abençoa também, Pai, as pessoas que se encontram no leito da enfermidade. Visita os hospitais. Ajuda quem tem que sair e dá consolo a quem tem que partir. Pai, abençoa também, Pai, os prisioneiros, as pessoas que se encontram detentos, presos. Abençoa cada um, Pai. Deus, ajuda-nos e dá-nos força para vencermos e seguir em frente. Pai, agora quero pedir, continue falando aos nossos corações. E, Espírito Santo, fique à vontade. Espedace o nosso coração, estraçalha ele para que nós possamos aproveitar, sentir o sabor da Sua palavra para conosco hoje. E que nós possamos, durante a semana, absorver e executarmos tudo isso que nós tivemos a aprender hoje. Abençoa o Seu servo, usa ele conforme a Sua vontade, conforme o Seu desejo, Pai. É isso que nós pedimos nessa manhã e desde já Te agradecemos por tudo. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna.
uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Bom dia para quem eu ainda não vi. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo João. Nós leremos o capítulo 18. Evangelho segundo João, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 18, verso 1 ao verso 11. Eu vou ler na NVI, ok? A nova versão internacional. Diz assim o texto: Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Eu sou, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vamos orar mais uma vez. Fechem os olhos, baixem a fronte, a cabeça. Pai, obrigado. Nós lemos o teu texto sagrado, nós lemos as tuas escrituras e pedimos, Deus, que o Senhor mais uma vez fale através do teu texto. Fale através da tua vontade, Pai, daquilo que o Senhor nos revelou. Que o Senhor possa me perdoar os erros, as falhas, não permita que elas se aflorem, que os meus sentimentos se aflorem, mas que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que a tua voz, que possamos ouvir a tua voz por meio desta palavra. Que o teu Santo Espírito pegue estas palavras que serão faladas essa manhã e as crave nos nossos corações, para que de lá nunca saia, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já imaginou, meus irmãos, vencer uma guerra, abre aspas, perdendo? Você já imaginou vencer uma guerra sendo preso e sendo torturado? Você consegue imaginar isso? No nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, o sinônimo de vencer é sinônimo de força. O sinônimo de força é ser mais hábil, é estar mais apto, é estar menos vulnerável. No nosso mundo, no mundo que nós vivemos, vencer
é sinal de ser muito forte, é sinal de ser o mais hábil e é o sinal de ser menos vulnerável. No mundo em que nós vivemos, se eu não estiver bem, se eu não estiver equipado com os melhores do meu lado, se eu não estiver equipado com as melhores armas, como que eu vou vencer os meus adversários? Como eu vou vencer o jogo da vida, o jogo que a vida me propõe? Meus irmãos, esse com certeza é o tipo de pensamento que constantemente é colocado na nossa mente pelo mundo. A frase darwiniana, eu preciso ser o mais apto para sobreviver, ela é o slogan deste mundo. Se eu não for o melhor, eu não sobrevivo. Se eu não for o melhor, eu não vou conseguir. Mas o texto aqui vai mostrar uma inversão das coisas. O texto vai mostrar que a nossa preocupação, ela não deve estar em ser o mais hábil, em ser o mais forte, ou o melhor, ou o menos vulnerável. Não é isso que o texto, na verdade é isso que o texto vai mostrar, que não precisamos nos preocupar com o que o mundo, com o slogan do mundo, em ser o melhor e o mais forte. E, meus irmãos, eu fico me perguntando às vezes, por que que Deus escolhe alguém tão complicado como eu? Como que Deus escolhe alguém tão incapaz de tantas coisas, falhoso em tantas outras? Por que que Ele haveria de escolher e por que que Ele haveria de orar por mim? Por que alguém tão falho quanto eu em tantas coisas? E então eu olho para textos assim, e aí eu vejo que se eu fosse o mais forte, se eu fosse o mais hábil, o mais apto, eu não olharia para o céu. Se eu fosse o melhor de todos, eu não clamaria ao Senhor, eu não derramaria as minhas lágrimas, invocando o nome do Senhor para que pudesse me ajudar. Com certeza eu não faria isso. Eu e você estamos aqui hoje, dentro desse salão, num domingo de manhã. Por quê? Porque nós percebemos que sozinhos nós não conseguimos vencer. Sozinhos nós não venceremos, porque nós não somos os melhores, nós não somos os mais aptos e os mais hábeis. Bom, Jesus termina a sua oração sacerdotal no capítulo 17. E agora, a partir do capítulo 18, o cenário começa a mudar. A partir do capítulo 18, Jesus vai entrar em um cenário diferente, em um cenário de prisão, em um cenário de julgamento e de condenação da sua própria vida. E o desfecho de tudo isso nós sabemos, não preciso dar spoiler porque vocês já sabem, vai culminar na morte de Jesus. Mas é interessante que Jesus sabia o que iria acontecer. Os discípulos, agora, eles vão começar a se dispersar. A oração colocada no capítulo anterior aqui, agora começa a dar lugar para uma entrega do próprio Cristo, para um sacrifício de Jesus. E o título desse sermão, se a gente pode dar é Quando o Eu Sou se entrega. Quando o Eu Sou se entrega. E podemos aqui introduzir 3 verdades sobre Cristo extraído desse texto, nessa entrega. A primeira delas é que Cristo é soberano. Cristo, mesmo sendo preso, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo o maioral. Ele não é pego de surpresa, Ele se entrega sabendo todas as coisas. A segunda é que Cristo é o cuidador do seu povo, ainda em situações como essas, ainda numa situação como a de Jesus, pronto para ser preso, a preocupação dele é que nenhum dos que o Pai lhe deu se perca. Essa é a preocupação. Jesus Cristo é o cuidador do seu povo. E o terceiro é que Cristo é o servo obediente do Pai. Ele é soberano, Ele é cuidador do seu povo,
e ele é o servo santo obediente a Deus Pai. Bom, o Evangelho de João aqui vai nos mostrar agora uma cena decisiva. Depois da oração, diz o texto que Jesus saiu para um olival, um jardim de oliveiras, assim dizendo, e os discípulos foram com ele. E Judas, aquele que logo haveria de trair Jesus, pouco tempo depois, conhecia aquele lugar. Diz o texto que Jesus se reunia muitas vezes ali com os seus discípulos. E diz ainda que Judas levou um destacamento de soldados. Destacamento aqui seria mais ou menos 15 ou um pouco mais de soldados romanos, retirados de um batalhão para cumprir uma missão específica. E essa missão era prender Jesus. Então Judas estava indo para o lugar onde costumava ver Jesus ali orando, costumava ver Jesus ensinando, estando ali com os discípulos. Judas conhecia o lugar. Judas entendia, ele sabia o lugar que Jesus estaria. Mas Judas não foi sozinho. Ele levou consigo mais ou menos 15 soldados armados com ele. E além desses soldados que Judas leva, ele também estava na companhia de alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus. E eles estavam com tochas e armas aqui. E aqui, meus irmãos, nós veremos uma primeira verdade sobre Cristo, que Ele é soberano, que Ele ainda é o Senhor de todas as coisas. Diz o texto, Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com Ele, saiu ao encontro deles e perguntou, perceba, sabendo tudo o que aconteceria com Ele, saiu ao encontro deles e perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré? Responderam. Eu sou, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles, quando Jesus disse, eu sou. Eles recuaram e caíram por terra. Aqui João descreve uma prisão muito estranha. Talvez a prisão mais estranha da história. Uma multidão armada, soldados armados, guardas dos principais sacerdotes, todos eles armados, tudo isso para prender um só homem. Jesus poderia ter fugido para a mata, Jesus poderia ter corrido, ter ido embora antes, ou até mesmo Jesus nem precisava estar ali. Por quê? Porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Judas ia ao encontro dele naquela noite. Jesus sabia que aqueles homens chegariam ali, e ele conhecia todos os desdobramentos daquele momento. Ele conhecia o que haveria de se passar. Mas em vez de fugir, em vez de correr e de ser covarde, o texto diz que Jesus saiu ao encontro. Jesus, ele se adiantou, ele tomou a iniciativa aqui. Ele pergunta, a quem vocês procuram? Já sabendo o desfecho. Eles dizem, Jesus o Nazareno. Então Jesus responde, eu sou. Essa expressão aqui, eu sou, ela não é apenas uma identificação. Essa expressão eu sou, não é como nós estamos acostumados, simplesmente de dizer, não, eu sou fulano, eu sou o ciclano, sou eu essa pessoa. Não é isso. Eles responderam dizendo Jesus, e Jesus responde esse eu sou, na mesma entonação que o próprio Deus disse e se revelou a Moisés na sarça dizendo, eu sou o que sou. Esta expressão, estas palavras, eu sou, ou eu sou o que sou, esse pronome junto com o verbo, ele era um escândalo para o judeu, se qualquer um pronunciasse. Por quê? Porque o grande eu sou era Yahvé. O grande eu sou era o próprio Deus. Jesus aqui, ele está colocando uma revelação.
Aqui, o que Jesus está dizendo, eu sou eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Jesus está se colocando no patamar de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E é tão verdade isso que ao pronunciar essas palavras, algo sobrenatural acontece. Os soldados, eles recuam e eles caem por terra. Eles ficam chocados com o que Jesus fala, com estas palavras, eu sou. Porque eles perceberam, alguns dentre eles, viram quem Jesus é. Nenhum outro evangelista descreve isso dessa maneira, apenas João, apenas o evangelho de João. Os outros evangelhos, eles vão tratar essa cena, e vocês conhecem bem, com o beijo de Judas, com Judas beijando a bochecha de Jesus. E por que João não relata dessa forma? Ora, João aqui, ele não está querendo dar ênfase no traidor, ele não está querendo dar ênfase em Judas, ou como Judas se procedeu, mas ele quer dar ênfase na soberania de Jesus. O apóstolo João, ele quer passar, ele quer mostrar que Jesus não estava sendo preso porque ele não sabia ou porque simplesmente foi pego de surpresa. João está querendo mostrar que Jesus, ele foi preso porque ele se entregou e não porque de fato prenderam sem a sua anuência. É isso que João quer passar. Jesus sabia o que haveria de passar, mesmo assim Jesus ficou. Ele sabia que as suas palavras, que estas palavras aqui, acarretaria, e mesmo assim, Jesus as proferiu. E por quê? Porque Jesus é o soberano Deus, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas, porque Jesus é o Senhor de todos os pensamentos. João quer mostrar que Jesus não é vencido pela força das trevas. João quer mostrar que as trevas é que se curvam na presença, diante da presença de Cristo, mesmo em um cenário como esse. Que negócio doido. Eles vieram prender um homem, e ao ouvir estas palavras, ao ouvirem as palavras deste homem, eles recuam e caem por terra. Meus irmãos, diante desses soldados e de Judas, está o eu sou, o Senhor da glória. E talvez, sem querer conjecturar aqui, logo depois nós sabemos que Judas vai comprar um campo e ali ele vai se suicidar. Esse momento foi um momento decisivo, talvez na vida de Judas. Ele viu que Jesus era o grande eu sou. Todos ali perceberam que eles, ainda que eles pudessem empunhar espadas, ainda que eles pudessem estar com tochas, ainda que pudesse vir 1 milhão de soldados aqui, a palavra de Cristo é que tem o verdadeiro poder. Ele é quem tem o verdadeiro poder. Por isso que cremos que o próprio Jesus se entregou, o grande eu sou que se entregou. Jesus se antecipa, ele caminha até os soldados. Ele vai diante dos soldados e antes de qualquer movimento ou qualquer ação, ele toma a iniciativa. Ele fala, por quem vocês procuram? Jesus haveria de se entregar, mas não porque é fraco. Ele haveria de se entregar porque ele é o grande eu sou, o soberano. E ali ele estava pronto para se entregar. Que soberano ou rei ou general, meus irmãos, vendo soldados vindo lhe prender e tendo guerreiros à sua disposição, não os chamaria? Qual rei, tendo legiões para lutar por ele, não os convocaria? No Evangelho de Mateus diz que Jesus poderia pedir 12 legiões de anjos, se ele quisesse. Imagine, 12 legiões de anjos. Uma legião, se eu não me engano, por volta de 6.000 homens. As legiões romanas tinham, cada sua legião, por volta de 6.000 homens.
Nós estamos falando de mais de 60 mil homens. Por isso, meus irmãos, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Mas ao invés de convocar os seus anjos, as suas legiões, ao invés de chamar o seu exército, Ele decide aqui cumprir o plano do Deus Pai, cumprir o plano eterno de Deus. Meus irmãos, não é e nunca será o tamanho da sua força. Não é e nunca será o quanto você pode vencer batalhas. Não. Olhe o exemplo de Cristo, Ele sendo soberano, Ele sendo o Senhor, Ele não usou de sua soberania para eliminar a ameaça. João quis mostrar a entrega de Jesus. João quis mostrar que Jesus não foi surpreendido com um beijo. Ainda que pudesse ter sido um beijo no rosto, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que iria passar, mas ele resolveu permanecer ali. Mesmo quando parece haver caos ao nosso redor, mesmo quando as situações parecem se levantar e nos sufocar, parecem nos apertar, lembrem-se, Cristo sabe de tudo e Ele continua sendo soberano. Ele continua no comando, porque Ele é o Deus supremo e soberano. Ele é o eu sou que se entregou por nossos pecados. Quando a angústia bater lá no profundo do coração, lá no jardim do mais profundo das aflições do nosso coração, lembrem-se que Jesus te revelou quem Ele é. E Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor soberano. Por isso, não fiquem temerosos. Não percam o controle. Não se esqueçam de quem Jesus é, independente das situações que nos são colocadas. Ele é o grande eu sou. E o texto continua. Depois, novamente, eles responderam a quem estavam procurando a Jesus. Estavam procurando, e Jesus diz: se é a mim que estão procurando, se sou eu, vocês disseram que é Jesus, então se sou eu, deixem estes homens ir embora, deixai ir estes. Depois de se identificar, depois de se declarar quem era de fato, Jesus pede que os discípulos sejam poupados. Jesus pede que os discípulos pudessem ir embora. Por que Jesus faz isso? Jesus está aqui se colocando como um cuidador do seu povo. Jesus está colocando como o pastor das suas ovelhas. Mesmo diante de muitos soldados e chefes guardas dos chefes dos judeus, Jesus está prestes a ser preso, mas ele não pensa em si próprio. Ele sabe da missão que ele veio fazer aqui na terra. E ele pensa nos outros, ele pensa nos seus. Enquanto o mundo estava rejeitando Jesus, enquanto Judas, a quem Jesus escolheu, ali como discípulo, estava como traidor, enquanto Pedro, que ali batia no peito e dizia: deixa comigo, Jesus, eu resolvo essas situações. E depois viria a negá-lo 3 vezes, morrendo de medo de ser associado a Jesus. Depois, enquanto tudo isso acontecia, Jesus os estava protegendo. Jesus estava cuidando do seu povo. E por que Jesus os protegia aqui então? Ora, Jesus acabou de orar por eles. Nós vimos a oração sacerdotal no capítulo 17. O texto diz: para que se cumprisse a palavra que dissera. Isso aqui é um eco do capítulo anterior, do capítulo 17, onde ele ora: Pai, guarde-os em teu nome, nenhum deles se perdeu. Jesus está cumprindo a sua oração. Jesus está fazendo jus à sua oração, Ele está praticando a sua oração, Ele está aplicando a oração que Ele fez anteriormente, logo em seguida, no capítulo 18. Isso, convenhamos para nós, é um tapa muito grande na nossa cara, porque olha que incrível que nós somos. Nós oramos, e no mesmo dia, não precisa passar nem um dia sequer,
a gente já está desfazendo tudo que nós oramos. A gente não cumpre aquilo que nós oramos. Precisamos aprender a praticar as nossas orações. Nós precisamos aprender a lembrar das nossas orações. E aqui vai uma dica de ouro. Escreva as suas orações. Ou digite no computador as suas orações. Mas escreva. Escreva as suas orações. Leia e releia durante a semana as suas orações. Veja se você está praticando. Veja se você está cumprindo aquilo que você está orando, pedindo. Eu tenho certeza que se você fizer isso, isso vai fazer você lembrar de que, mesmo após uma bela oração, e ainda que a aflição venha nos abater logo em seguida, como nós vimos aqui no texto, você vai conseguir lembrar do que você orou. Se você ora dizendo, eu confio em Ti, no domingo, e na segunda-feira você passa uma aflição tão grande, e você tem a sua oração escrita, você vai reler a sua oração e você vai ver, eu confio no Senhor. Você vai lembrar que você deve confiar em Deus. Mesmo indo à cruz, Jesus continua sendo pastor. Mesmo sendo traído, Jesus continua como o guardião do seu povo, o cuidador do seu povo. Mesmo sendo ferido, Jesus continua como cuidando, como aquele que sustém os seus, aquele que sustém o seu povo. Meus irmãos, esse aqui é o Jesus que João nos apresenta. Esse aqui é Jesus, o Jesus que João nos mostra. É Jesus que não abandona o seu povo. É o Jesus que não abandona o rebanho, que não foge, que não se esconde. Ele é o Senhor corajoso de enfrentar tudo e a todos por causa do seu povo, para salvar o seu povo. E se ele, em um momento de tanta humilhação, mesmo sendo soberano, obviamente, mas sofrendo e sendo humilhado, não abandonou nenhum, e nenhum se perdeu, nem mesmo Pedro, que haveria de negá-lo, quanto mais agora na sua glória, quanto mais agora na majestade. Jesus jamais abandonará a sua igreja, Jesus jamais abandonará as suas ovelhas. Ele é o bom pastor que deu e dá a vida pelas suas ovelhas. E antes de morrer, ele assegura que nenhuma delas se perca. Ele assegura que nenhuma delas possa se perder. Você não será perdido, meu irmão. Você o seu trabalho árduo não será perdido, minha irmã. As suas lágrimas não serão perdidas. Cristo não apenas morreu por nós, mas ao ressuscitar, Ele ainda cuida de nós. Ele ainda cuida do seu rebanho. Ele ainda cuida do seu povo. E Ele nos guardará até o fim. Meu irmão e minha irmã, no meio dessas pressões que a vida nos coloca, no meio dessas ameaças que vêm ao nosso redor, Ele ainda diz, deixar ir estes, deixem eles irem embora. Ele continua intercedendo. É Jesus quem nos sustenta, e é Ele quem nos protege. É interessante aqui, porque, às vezes, ou até mais vezes do que gostaríamos, eu e você, nós podemos olhar para o nosso redor, ao nosso redor, e pensar, Senhor, mas cadê o seu cuidado? Onde é que está o seu cuidado? Olha o que eu estou passando, como eu posso enxergar o seu cuidado? Onde está a sua forte mão me defendendo? Onde estão essas palavras, deixai eles irem? Mas o texto responde, é a mim que vocês querem deixar ir estes. E que palavra confortadora. Mesmo nós não vendo, mesmo quando a gente não enxerga, Deus, Ele fala, deixai ir estes. Deus, Jesus, Ele fala, calma, eu estou no controle. Calma, eu estou cuidando.
Enquanto Jesus enfrentava o inferno, ele cuidava do seu povo. Enquanto Jesus ia para o cárcere, ele estava livrando todo mundo, todo o povo dele da condenação. Quanto mais agora, meus irmãos, creem. Apenas acredite de que Jesus é soberano e de que Jesus cuida dos seus. O Cristo que é soberano, o Cristo que é cuidador do seu povo, e por fim, o Cristo que é obediente ao Pai. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro era impetuoso, Pedro era agressivo, ele era impulsivo. Pedro viu a ameaça e ele quis retalhar, ele quis amedrontar os soldados. Ele pensou: Jesus está aqui do meu lado, eu vou bater no peito e vou enfrentá-los, porque caso aconteça alguma coisa, eu me escondo e Jesus assume. Pedro foi à frente e cortou a orelha do soldado. Pedro é como eu, ou eu sou como Pedro. Por diversas vezes a gente age sem pensar, a gente age sem entender, sem perguntar, sem orar. Pedro tenta defender Jesus com força, e aqui vemos mais uma vez, parece algo repetitivo, e sempre a mesma pessoa, incrível. Pedro tentando mostrar uma máscara aqui. Capítulos anteriores, Jesus repreendeu as palavras de Pedro, quando Satanás usava a vida de Pedro para dizer: que isso não te aconteça, Senhor, quando Jesus anunciou a sua morte. O que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás, pois é pedra de tropeço. Pedro, antes, ainda que bem intencionado, disse palavras que iam contra a vontade de Deus, que era a morte de Cristo. E agora, novamente, Pedro faz algo imprudente, como se pudesse paralisar o plano de Deus na vida de Jesus. Cristo diz: guarde a espada, Pedro, embainhe essa espada, filho. O que você está fazendo? Você não vê que isso precisa acontecer? Você não percebe, não enxerga que eu preciso obedecer ao meu Pai? Não percebe que se eu não morrer, você, Pedro, não tem salvação? Você e todo o povo do Antigo, do Novo Testamento e todos os séculos, até o final dos séculos, vocês não terão salvação. O meu caminho não é o da força, o meu caminho é o da obediência. Eu não preciso mostrar a minha força, eu preciso obedecer a Deus. Jesus aqui está falando sobre obediência. Jesus aqui está falando sobre algo que Pedro não entendia. A gente às vezes não vai resolver as nossas situações, mas nós precisamos obedecer ao Senhor Deus. Precisamos estar em obediência, ainda que sejamos presos, ainda que sejamos mortos. Jesus está falando sobre obedecer. Pedro não entendia o plano de Deus para a salvação do homem. Parece a gente quando não entende nada do que Deus está falando, ou do que Deus está fazendo. Nós somos como Pedro, nós queremos agir por conta própria, a gente quer resolver tudo para ontem, com a nossa própria força, e usando o nome de Deus, inclusive. A gente quer usar a nossa força, mas quer usar o nome de Deus. Jesus estava falando aqui sobre a sua morte. Jesus estava falando sobre o cálice. O que é o cálice aqui? O cálice é o símbolo do juízo de Deus. É o símbolo daquilo que Deus derramaria sobre a terra e sobre os homens da terra, por causa do pecado, por causa daquilo que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Eles pecaram e trouxe juízo de Deus sobre a terra, amaldiçoaram a terra. É o mesmo cálice que o próprio Jesus menciona na sua oração anterior. Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse é o cálice da morte. Esse é o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Esse é o nosso cálice, meu irmão e minha irmã. Esse é o cálice que Jesus tomou das nossas mãos para que pudéssemos ter salvação. Olha que coisa interessante aqui. O texto, ele começou dizendo que eles entraram em um jardim. Jesus foi preso em um jardim. Se lembrarmos bem da história lá de Gênesis, a primeira história bíblica sobre Adão, o homem estava em um jardim quando desobedeceu. No Éden, o primeiro Adão desobedeceu e trouxe morte. Agora, nesse jardim aqui do texto, o chamado segundo Adão, que é Jesus Cristo, obedece dentro desse jardim e traz a vida. O primeiro quis evitar o custo da vontade de Deus. O segundo abraça a cruz para cumprir essa vontade. O primeiro Adão estava no conforto do jardim, confortável, não precisaria fazer nada, mas ele desobedeceu. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, está na humilhação mais terrível que possa existir, na aflição de alma, mas resolveu obedecer à voz de Deus. Olha o contraste maravilhoso do primeiro Adão com o segundo Jesus. Cristo bebe o cálice até a última gota, e Ele o faz por amor ao Pai e por amor ao seu povo. Ele obedece até o fim. Ele, a sua obediência, a obediência de Cristo, é ela quem torna possível a nossa salvação. É porque Cristo obedeceu, é porque Cristo se entregou. Por causa disso nós temos salvação, é por meio dele, e somente por ele. E é por isso que isso acaba com toda e qualquer heresia de que há um Salvador além de Jesus, ou uma Salvadora. Não, não há, porque somente Jesus é o Senhor de todas as coisas. Somente Ele obedeceu naquele jardim, somente Ele cumpriu a vontade de Deus Pai. Meus irmãos, esse relato, ele nos mostra que a vontade de Deus nem sempre ela será o que nós queremos. Nem sempre a vontade de Deus será doce, será suave, será como mel, em conforto, será tranquila. Vai ter momentos em que a vontade de Deus, ela vai parecer amarga demais, ela vai parecer difícil de engolir, mas é nesse momento que o exemplo de Cristo nos ensina. E o que é que Ele nos ensina? A obediência custa, que ela é sofredora. Mas Tiago, e quando eu errar? E quando eu tomar as mãos pelos pés? Quando eu falhar e querer ferir o meu inimigo, como Pedro fez, o que eu faço? Meu irmão, Jesus ainda cuidará de você. Jesus ainda dirá, deixai ir estes, deixai que eles possam ir embora. Basta você se levantar, basta você se arrepender e voltar para Cristo, voltar com o rosto para Cristo. Perceba, Jesus, sendo soberano, se entregou. E para que Ele se entregou? Qual foi o motivo? Para cuidar do seu povo, para obedecer a Deus, para estar com o seu povo. E como Ele fez isso? Obedecendo ao Pai. Fazendo a vontade do Pai, ainda que isso lhe custasse a vida. Jesus, o Cristo soberano. Jesus, o Cristo cuidador do seu povo. Jesus, o Cristo obediente a Deus Pai. E a partir daqui, meus irmãos, nós vamos ver uma humilhação tão grande. Nós vamos ver uma humilhação tal qual o mundo nunca viu e nunca mais verá. Os discípulos, eles vão temer, eles vão ficar desesperados. Outros vão ficar temerosos, outros irão se desesperançar, aflitos, sem acreditar. E Jesus,
passará por julgamentos terríveis, injustos, uma condenação completamente injusta, sem ter feito absolutamente nada de errado. E por que tudo isso? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que a gente pudesse crer e ter esperança, falando da sua obra, falando da sua prisão e condenação, e falando, como falaremos mais tarde, em próximos capítulos, da sua ressurreição, para que no fim, todos nós pudéssemos ter vida eterna. No jardim do Éden, o homem caiu ao dizer: não seja a tua vontade, mas a minha. Neste jardim, o Salvador Jesus venceu ao dizer: não a minha vontade, mas a tua. No primeiro jardim houve maldição. Nesse segundo, ele caminha para a redenção. E olha que interessante. O primeiro homem se escondeu de Deus ao pecar. O segundo saiu ao encontro dos homens, porque obedeceu ao Pai. O primeiro tentou evitar o juízo, mas o segundo, Jesus Cristo, bebeu o cálice do juízo até o fim, por todos nós. Jesus, meus irmãos, Ele é o grande eu sou que se entregou. E essa entrega soberana, essa entrega cuidadosa e essa entrega obediente é o que garante a nossa salvação. Diante desse Cristo soberano, cuidadoso e obediente, o que nos resta? Nos resta confiar. Nos resta dizer como Ele disse uma vez: seja feita a tua vontade, meu Pai. Quando tudo parecer, meus irmãos, fora do controle, quando as coisas caírem ao seu redor, quando tudo parecer impossível demais para fazer, lembre-se, Ele ainda é o eu sou. Ele é o Senhor da sua vida. Quando você se sentir sozinho, no meio das aflições, em situações difíceis que não se acabam mais, lembrem-se, Ele ainda cuida dos seus, Ele ainda cuida do seu povo, Ele ainda cuida de nós, Ele está cuidando de nós todos os dias das nossas vidas. E quando obedecer for difícil demais, quando você tiver uma queda, um deslize, um pecado, ajoelhe-se, derrame lágrimas, levante-se e as enxugue. E então lembre-se, Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, e portanto, não há mais condenação para os que nele estão. Se você crer nessas palavras, se você crer que Ele é o Senhor soberano, que Ele é o cuidador do seu povo, e que Ele é o obediente servo de Deus, se você crer, quando você passar por aflições, lembre-se dessas palavras. E eu garanto que o Deus poderoso, soberano, cuidador e obediente ao Deus Pai, estará com vocês, conosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque o Senhor não se escondeu. Obrigado porque o Senhor não fugiu. Ainda, Deus, que o Senhor pudesse saber o que iria acontecer. O Senhor permaneceu ali. Nós louvamos, nós engrandecemos, nós acreditamos quem o Senhor é. E o Senhor é o grande eu sou. Antes de Abraão, o Senhor já era. Por isso, Deus, nos ajude. Mesmo sendo soberano, o Senhor obedeceu, o Senhor se entregou. O Senhor não agiu por impulso. Nos ajude, Deus, a não agir por impulso. Quando as aflições armadas vierem contra nós, nos ajude a tomar decisões corretas e decisões conforme a Tua palavra. Era necessário que se cumprisse a Tua morte. É necessário que se cumpra algumas coisas nas nossas vidas, Pai. Por isso, nos ajude a entendê-las.
para que quando essa armada vier, a gente possa tomar a decisão correta. Nos ajude também, Deus, cuidando da gente, cuidando dos nossos corações, dos nossos passos, das nossas vidas. Nos ajude cuidando, Senhor, das nossas coisas, dos nossos trabalhos, da nossa mente. Nos ajude, Senhor, cuidando de nós. O Senhor orou por nós, Deus. O Senhor orou por nós ali, naquele momento. Nos ajude, Senhor, cuide de nós, para que nenhum de nós se perca, para que não venhamos a nos perder, a sair da tua palavra, dos teus caminhos. E também, Senhor, nos ajude a ser obedientes, nos ajude a olhar para a tua palavra e a entendê-la e cumpri-la, Senhor. E quando nós cairmos, Senhor, nos ajude a levantar, pois eu sei que o Senhor bebeu todo o cálice da ira. Não há mais ira e condenação para os que creem. Por isso, Deus, me ajude a levantar, a enxugar o meu rosto, a me arrepender dos pecados e a seguir em frente, olhando para o alvo que é Cristo, que é o Senhor. Nos ajude. Não nos deixe, Senhor, nos nossos próprios delitos e pecados, mas nos ajude, Senhor, a limpar o nosso coração, a caminhar na Tua luz, no Teu caminho. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar o domingo de vocês, que o Senhor possa estar com vocês, hoje e para todo sempre, que o Espírito Santo possa acompanhar vocês, hoje e para todo sempre, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana em Deus, e não se esqueçam de que a partir de amanhã, o nosso culto vai ser no Salão Novo. Então, se você ainda não tem, vamos dizer assim, o endereço, peça a um irmão, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito novo, um tempo muito bom para a gente ir lá. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo a todos. Espera só um minuto. Não me avisaram que tinha... Tá bom, ok. Irmãos, eu queria só... Vou precisar de você, Tiago, vem cá. Eu queria agradecer, chamar a igreja para a gente agradecer a Deus por essa igreja aqui que nós ficamos. Nós estamos saindo daqui hoje. Seria bom a gente agradecer a Deus. Aqui, nesse templo, houve conversões, houve brigas, houve lutas, houve choros, houve risos, festas. Nada mais justo que a gente sair daqui agradecendo a Deus por esse templo, agradecer a Deus tudo que aconteceu aqui, agradecer... Está chiando aqui o negócio. Nós fazemos várias escolhas, né, durante o dia, e ontem nós tivemos aqui irmãos que escolheram servir ao Deus vivo. Cada suor aqui, cada gotinha que escorreu do rostinho de vocês aqui, a gente tem que agradecer. Agradecer o empenho de todos vocês que nos ajudaram, de todos que participaram da história dessa igreja. Que Deus abençoe os proprietários aqui e que a gente possa ir para a nova igreja com o mesmo espírito, com força, e que a gente possa lutar. Ora para a gente agradecer. Antes, meus irmãos, é muito importante que vocês façam parte de tudo isso. A igreja não é uma, duas pessoas. A igreja somos todos nós. É mais vocês do que a gente, se for ver. Por isso, é muito importante que vocês estejam juntos, que vocês façam parte de tudo isso nesse novo tempo também. Se quiser ajudar de qualquer jeito, procura o Hélio. Com certeza, ele vai ter muito trabalho também a ser feito lá, né, Hélio? Amém. Vamos orar, então? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez conosco até aqui. Nós te agradecemos porque sem o Senhor, sem a sua boa mão, Deus, nós não estaríamos aqui, nós não conseguiríamos, nós já teríamos desistido há tempos. Por isso, Deus, eu agradeço ao Senhor por essa igreja, por esses irmãos que se levantaram, que se dispuseram a estar na sua obra, a fazer a tua obra, Pai. Eles abdicaram de tempo,
de dinheiro, de tantas coisas, para que a tua obra possa continuar. Isso, Deus, isso não tem nenhum preço. O Senhor é poderoso e eu te agradeço por isso, te agradeço por esses irmãos, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado esses irmãos. Eu louvo o teu nome por isso, Pai. Nós sabemos tudo o que aconteceu aqui e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor segundo os seus propósitos. Nós sabemos disso. E por isso te agradecemos, Pai. Porque a tua vontade é feita, o teu propósito é cumprido. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja a tua grandeza, a tua majestade. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que nós vivemos aqui. Obrigado pela vida do pastor Daniel, da sua esposa, da sua família. Obrigado porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem os sustentado, tem sustentado a casa deles. E eu peço que o Senhor continue sustentando a vida deles para dirigir essa igreja. E a vida de cada um aqui, Pai. Para estarmos adorando, contemplando o Teu santo nome. Abençoa a nossa ida para lá. E que tudo seja conforme a Tua boa vontade. A Tua boa, perfeita e soberana vontade. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Te agradeço por todas as equipes, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo.